De vez em quando o Projeto Reina faz explanações baseadas em textos que são claramente espirituais, mas que foram deixados de fora da Bíblia. E o Projeto Reina faz isso para mostrar o quanto esses textos são realmente espirituais. Mas não costumamos falar muito em cima do Testamento dos Patriarcas, também conhecido como Testamento dos 12 Patriarcas. O Testamento dos Patriarcas, na verdade, é um texto muito profundo. Ele é um texto difícil de entender. Fazer a explanação em cima dele exige um estudo muito mais profundo. Ele é profundo demais. Um exemplo, levando-se em conta as 12 divisões do Testamento dos Patriarcas em relação aos 12 filhos de Jacó. O Testamento de Simeão. Simeão, capítulo 5, versículo 2, onde Simeão diz assim: Eu vi numa passagem do livro de Enoque que os teus filhos serão arruinados pela luxúria e atentarão contra Levi com a espada, mas não poderão contra ele porque ele conduz a batalha do Eterno e vencerá suas multidões. Mas onde exatamente Enoque fala sobre Levi? No próprio livro de Enoque? Não. O livro de Enoque nem toca no nome de Levi. Essa questão nos remete àquela velha tese que o Projeto Reina sempre defende, porque é a tese que mais tem lógica e mais faz sentido dentro da teologia genérica. Naquela questão sobre quem escreveu os textos sagrados. O Projeto Reina já falou algumas vezes sobre isso, porque a teologia tradicional supõe que quem escreveu os textos sagrados foi Moisés, mas certamente não foi. O texto sagrado como um todo, ele faz sentido e tem lógica em tudo. Mas é óbvio que cada livro não foi escrito por quem dá o título. Quem escreveu o livro de Jeremias não foi Jeremias. Não foi Isaías que escreveu o livro de Isaías. Não foi Jó que escreveu o livro de Jó. Isso é óbvio. Mas a tese teológica que poucas pessoas têm conhecimento ou defendem é que quem escreveu todos os escritos sagrados foi Enoque. Isso a gente chama de tese porque nem todo mundo conhece ou compreende ou apoia. Mas essa daí é a tese que faz sentido. Enoque escreveu todos os textos sagrados. Por que essa tese faz sentido? Inclusive o Projeto Reina já falou sobre isso em outra explanação. Essa tese que faz sentido. Enoque escreveu todos os textos sagrados. Se você já leu o livro de Enoque, você vê que, ao longo do livro, em seus diálogos com o Iá, Deus Eterno, Iá chama Enoque no livro o tempo todo de escriba, escriba da retidão. O próprio Iá chama Enoque de escriba, sofer. E a gente sabe o que é escriba, né? Ou para quem não sabe, escriba eram os homens autorizados a transcreverem coisas sagradas. Quando o texto da Torá tinha que ser copiado para outro pergaminho, eram os escribas que faziam isso. Não era qualquer um que podia fazer, tinha que ser os escribas, como Esdras era escriba. E a gente vê no texto do livro de Enoque, ao longo dos 105 capítulos, Iá chamando Enoque de escriba. Se Enoque era escriba, é porque ele escreveu coisas sagradas. Pela lógica, Moisés não tinha tempo hábil para escrever tudo que foi escrito de texto sagrado. Moisés era um homem velho que tinha a atribuição de gerenciar e administrar uma nação de gente rebelde no meio do deserto. Ele tinha muita preocupação. Ele tinha que fazer o papel de mediador do povo. Arão era o sumo sacerdote e ele era o mediador. Assim sendo, tendo sido Enoque o escriba da retidão, como Iá se refere a ele no texto, e tendo Enoque sido movido de dentro da realidade social da época dele, que é aquilo que chamam de Enoque foi transladado, ele não foi para o céu, e tirou ele de onde ele estava e levou ele para outro local. Que no texto original, a conotação do texto original diz apenas que Enoque foi mudado de lugar. Enoque, sim, teve todo o tempo do mundo para registrar palavras sagradas. Coisa que naquele tempo não dava para fazer rápido. Porque naquele tempo não existia papel, caderno, caneta, como tem hoje em dia. Não tinha papelaria para ele comprar as coisas tudo pronta. Naquela época, para se escrever, tinha que se primeiro preparar o pergaminho e preparar a tinta e a pena para escrever. Enoque levou mais tempo para escrever os textos sagrados do que hoje em dia uma pessoa transcreve a Bíblia toda à mão. Tem uma pesquisa aí que foi feita que uma pessoa consegue transcrever a Bíblia toda à mão com caneta e caderno em um espaço de 6 meses, 7 meses.
Só que hoje em dia tem a caneta pronta, tem o papel, tudo prontinho. Enoque não tinha nada disso. Ele tinha que preparar cada pergaminho. Como era preparado um pergaminho? O pergaminho era preparado a partir da pele de ovelha. As peles eram retiradas da ovelha e ficavam de molho numa solução de água e cal por mais ou menos uns 100 dias, para que acabasse de soltar os pelos e resto de carne do animal, para poder usar aquela pele para poder escrever nela. Para preparar um pergaminho já era demorado. Imagina para escrever tudo que foi escrito. O livro de Enoque, na forma que a gente conhece hoje, tem 105 capítulos. Só para escrever aquilo ali já demorou muitos anos. Quem dirá as outras coisas que ele escreveu. Tudo aquilo que a gente chama de Bíblia Sagrada. E o Espírito de Deus relatando a ele basicamente em tempo real e ele transcrevendo tudo. Não era só pegar uma caneta e escrever. Tinha que preparar tudo. Tinta, o pergaminho. E só Enoque tinha tempo para isso. Visto que ele não foi transladado para o céu como dá a entender a religião, mas ele foi mudado de lugar, segundo diz o texto original, e atirou ele do lugar onde ele vivia socialmente e o levou para outro lugar para ele poder realizar essa tarefa, que só ele poderia realizar. Enoque já era acostumado a viver integralmente para Iá. A própria Bíblia diz que ele andou 365 anos com Iá, antes de Iá tirar ele de onde estava e levar para outro lugar. Enoque era um homem especial, ele era santo. Então Iá tirou ele de onde ele estava e usou ele para escrever os textos sagrados. Uma grande obra para toda a humanidade posterior, inclusive para nós hoje em dia. Então a lógica é essa. Quem transcreveu todos os textos sagrados antigos foi Enoque, recebendo diretamente do Deus Iá e tendo que preparar cada pergaminho, sendo que um pergaminho levava uma faixa de 100 dias para ficar pronto para escrever. Quantos pergaminhos não deve ter sido gasto para escrever só o livro de Enoque? Que dirá os outros? Sendo assim, ele escreveu os textos sagrados, inclusive o Testamento dos Patriarcas, e esse trecho que fala no livro de Simeão, de que haveria um atentado contra Levi. Claro que isso é uma linguagem espiritual, falando sobre um atentado direto contra o sacerdócio levítico, que naquele tempo antigo era a única ligação do ser humano com o Deus eterno. E a estabeleceu o sacerdócio levítico para ser a base da servidão humana. Só era aceitável diante do Deus eterno quem caminhava de acordo com as diretrizes do sacerdócio levítico, que Paulo disse que foi uma espécie de tutor, de guia, de babá, para nos conduzir até Yeshua. Então o sacerdócio levítico ele foi muito importante, sim. Não está mais em voga, mas foi muito importante, porque foi através do sacerdócio levítico que todas as bases da servidão foram estabelecidas. O sacerdócio levítico, ele tinha toda a relevância de ligação do homem com Deus. Ele só deixou de ter relevância depois que Yeshua morreu na Zequifa, na estaca romana. Mas até isso acontecer, a única ligação do homem com Deus era através dos parâmetros do sacerdócio. No texto de Samuel, onde a gente vê a perseguição de Saul a Davi, diz no texto de Samuel que Saul mandou matar os sacerdotes que estavam dando guarida a Davi, para ele fugir de Saul. E em meio a isso tudo, um homem chamado Doeg, filho de Edom, matou 85 sacerdotes no mesmo dia, a mando de Saul. E depois foi até a cidade dos sacerdotes e matou todo mundo que encontrou pela frente. Espiritualmente falando, isso foi um grande atentado ao serviço sacerdotal, que era o parâmetro de ligação do homem com Deus naquela época. Mas isso não enfraqueceu nem extinguiu o serviço sacerdotal em Israel. Igualmente, mais tarde, na época de Antíoco Epifânio, o rei conhecido como monstruoso, como é relatado nos livros de Daniel e no livro de Macabeus, que é um livro judaico, Antíoco Epifânio perseguiu violentamente os judeus em sua época, proibiu a prática do sacerdócio. Ele proibiu a prática do sacerdócio levítico e o serviço do templo. Isso foi um grande atentado contra Levi na linguagem espiritual. Mas aí, a gente vai vendo nos livros, Judas Macabeu foi levantado por Iá, teve aquele problema todo, aquela guerrinha toda, depois mais tarde, Iá deu vitória e o serviço sacerdotal foi restabelecido. Porque ainda não estava na época de cair o sacerdócio levítico. Como diz Simeão no texto citado, referido ao Testamento dos Patriarcas, ele leu em um livro de Enoque. Como dizer, eu li numa passagem de um livro de Enoque sobre esse atentado contra Levi. Quer dizer, contra o sacerdócio do Deus eterno.
E esse atentado contra o sacerdócio do Deus Eterno foi registrado de forma metafórica no livro de Daniel e no livro de Macabeus. E como nos mostra o bom senso da teologia comum, todos esses textos foram escritos unicamente por Enoque. Hoje em dia, uma pessoa consegue transcrever a Bíblia toda em 6, 7 meses, mas Enoque não escreveu originalmente só o que nós chamamos de Bíblia. Ele escreveu todos os textos sagrados antigos. E isso a gente tem que considerar também aqueles livros que tem na Bíblia católica, que não tem no nosso. Tobias, Judite, Macabeu, Baruque, Testamentos Patriarca, o próprio livro de Enoque. Escrever isso tudo numa época em que, além de ter que preparar a tinta, a pena, o pergaminho, ainda tinha que ir ouvindo o Espírito de Deus e escrevendo. Realmente levou muito tempo para escrever o texto sagrado todo. Só Enoque podia fazer isso. Porque ele não foi levado para fora da terra, ele foi levado para outro lugar da terra. Acho que muita gente já sabe disso, né? No próprio livro de Enoque, referindo-se a uma época depois que Enoque foi mudado de lugar, como se diz, vemos que quando Noé nasceu, Lameque, o filho de Enoque, gerou Noé. Noé era o único homem branco da época. Lameque ficou preocupado com isso. E no próprio capítulo 105 do livro de Enoque, diz que Lameque foi até os confins da terra para consultar Enoque sobre isso. Ou seja, Lameque sabia que Enoque ainda estava vivo, ele ainda estava no mundo. E Lameque sabia aonde ele estava. O livro de Enoque é fundamental para a gente entender muitas coisas que a Bíblia não dá detalhe. Mas o livro, porém, Testamentos Patriarca, é um livro difícil. Ele é muito profundo, ele tem uma linguagem específica. A maioria das pessoas não consegue compreender nem a Bíblia, quanto mais o Testamentos Patriarca, que é muito complexo. Mas esse é assunto para outro momento. Porém, o que está querendo dizer aqui é que quando Simeão diz, eu li em um livro de Enoque que haveria um atentado com espada contra Levi, isso está claramente se referindo a uma tentativa humana de eliminar o sacerdócio levítico. O sacerdócio foi um serviço muito importante estabelecido por Iá. O sacerdócio levítico, antes de Yeshua, era a base da servidão. Iá não aceitava nenhuma devoção, nenhum serviço dedicado a ele que não passasse pelos parâmetros do sacerdócio levítico, que veio por meio da família de Levi. Então a tentativa de acabar com o sacerdócio é que se refere a tudo isso. O livro de Daniel e o livro de Macabeus, que são dois, primeiro Macabeus e segundo Macabeus, fala sobre essas coisas, sobre a tentativa dos pagãos de eliminarem o sacerdócio e proibir o serviço do templo.